Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, paz e bem, Shalom, a paz do Senhor, na medida do possível, como eu desejo, como eu quero que essa palavra paz seja realmente vivida, não é? Sentida em todos os campos da sociedade, em todos os lares, em todas as instituições do nosso país. Mas eu vim aqui para dizer a você hoje que, de fato, eu achava que era apenas alguma intercorrência de sinal fraco do Wi-Fi, da internet. Achei que era o aparelho, né, da internet, mas não é não. A verdade é o seguinte, sabe aquela história, sabe aquela lei que diz que nós estamos dentro de um regime democrático, né? E que você tem o direito de expressar a sua opinião? Me parece, pelo que eu estou vendo, que isso não é levado a sério. É como que se você pegasse a Constituição do seu país e simplesmente, não é, pegasse aqui, ó, a Constituição Federal do seu país e rasgasse ela, jogasse no lixo, como se não servisse para nada. Lembra quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, em exercício, disse que a Constituição era apenas um papel e desprezou a Constituição brasileira? Às vezes parece que ele tem razão. Parece, estou dizendo que tem. Porque chegou uma mensagem para mim. Este usuário está proibido de fazer live ao vivo. Por quê? Porque eu expressei a minha opinião? Porque eu pontuei as más colocações infelizes, extremamente idiotas? Para bom entendedor, meia palavra basta. Uma palavra que me pareceu, não estou afirmando, uma espécie de apologia ao crime organizado, me pareceu, sabe? A minha esposa estava comentando comigo esses dias que foi proibido. Por quem? Pela censura? Pela ditadura disfarçada de socialismo nesse país? Hã? Foi proibido a sequência do filme Tropa de Elite, porque o filme denuncia, não é? Os verdadeiros patrocinadores do crime organizado, do tráfico de drogas. Primeiro, sem sombra de dúvida, o criminoso que faz o tráfico, não é? Que elabora, né, a substância das drogas nos seus laboratórios por aí, clandestinos, com apoio de químicos corruptos e imorais. Segundo, o usuário de droga também. E terceiro, ou melhor, primeiro, as grandes elites, as grandes autoridades do país. Porque no filme Tropa de Elite, Capitão Nascimento dá uns tapas na cara, dá uns tapas na orelha de um jovem, filhinho de papai, que sai talvez do Neblon e vai lá no morro, dá dinheiro, financiar o tráfico, comprando a sua droguinha. E também aquela cena em que o Capitão Nascimento, ele arma um bloqueio na estrada e creio que ali ou é alguém de alta patente, não é? Da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou alguém de alta patente do governo, eu não me lembro mais. Mas dentro do carro ele fala, quem é o responsável por essa blitz aí? Deixa eu.
com o poder da autoridade legislativa, da caneta, tentar ferrar ali, então, o Capitão Nascimento. Por que eu fiz essa live contestando e discordando do raciocínio pífio, do raciocínio subalterno, do raciocínio nefasto do Lula, quando ele disse que os traficantes são vítimas dos usuários? É só na cabeça dele. Por isso que eu disse, está fazendo apologia ao crime organizado? O senhor, o governo, tem algum apadrinhamento? Tem algum conluio? Tem algum rabo preso com o crime organizado nesse país? Porque quando eu estava fazendo a live ao vivo no Facebook, semana passada ou retrasada, a live foi cortada. Imediatamente a live caiu. Alegaram um monte de coisa, cenas de violência, tal, aquilo, só porque o rapaz lá, o drogadinho, estava comprando droga na favela e o Capitão Nascimento deu uns tapão na orelha dele. E também porque o Capitão Nascimento esmurrou um político safado, corrupto, podre desse país. Agora, presta atenção, gente. Presta atenção. Vocês já me conhecem do meu Facebook e do meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Bloquearam a minha página no Facebook. Eu consigo entrar, mas eu não consigo mais fazer as lives ao vivo. Eu fui proibido. Que democracia, hein? Que legal. Quer dizer que eu tenho que bater palma, eu tenho que concordar com tudo? Com a linha de raciocínio do governo, com tudo que o Lula fala? O Lula é algum papa agora? Que a palavra é impecável, infalível, como no Vaticano, na Igreja Católica, a infalibilidade do Papa? É isso? Então, se amanhã ou depois o Lula vier e dizer que os motoristas de moto, os motociclistas, os motoboys, eles são culpados pelos crimes, pelos assaltos à moto, não é? E que os ladrões de moto são vítimas dos motoqueiros, eu tenho que concordar com isso? Eu vou ter que concordar também que um cidadão que trabalhou a vida inteira, comprou o seu carro, nem terminou de pagar, paga o IPTU, paga isso, paga aquilo, além de suportar a máfia da indústria, né, das multas em São Paulo, coligadas com a prefeitura e com o governo, uma série de pilantras nessa cidade, políticos, né, uma série de criminosos disfarçados de políticos nessa cidade. Então, eu vou ter que concordar que o brasileiro não pode ter automóvel, não pode ter carro. Porque se ele comprar um carro e dirigir, ele está sendo o grande culpado do ladrão de carro, do marginal, do delinquente, do vagabundo, ele vai roubar o carro dele. Ele não pode ter carro, não é? E que o ladrão de carro, o ladrão de moto, o ladrão de taxista, o ladrão de Uber, não é? O ladrão que rouba o pessoal do 99, ele é vítima da sociedade. Ele é vítima do motorista, ele é vítima de quem compra carro. É isso mesmo que eu estou entendendo? É por isso que hoje eu venho aqui mais uma vez repudiar as palavras do ministro da Justiça, o senhor Lewandowski, se eu não me engano, não é? E repudiar também as palavras, não é, do Mauro Vieira, não é? Olha, o Lula, todo mundo já sabe que eu defendi você várias vezes nas minhas lives no Facebook, inclusive, e também no YouTube. Por momentos de perseguição mesmo, política, por uma exacerbação, um exagero, não é? Das narrativas fake news dos bolsonaristas, da direita, etc. Mas agora, meu querido, está ficando muito esquisito e está ficando muito estranho. Nós somos cidadãos brasileiros, nós lemos jornais, o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, nós ouvimos rádios, nós assistimos telejornais, nós não somos imbecis, idiotas. Nem todo mundo é semi-analfabeto ou analfabeto funcional. Nós estudamos, nós nos formamos, ô Lula, entende? Beleza? Agora sim, e mais uma vez eu venho repudiar
as palavras do Lewandowski e também as palavras do Mauro Vieira, não é? No seguinte, então, quer dizer que o tráfico, o crime organizado, não pode ser comparado, as facções criminosas do Brasil não podem ser comparadas a terroristas? O ministro da Justiça, Lewandowski, o Mauro Vieira, o governo brasileiro na atualidade, o pessoal do PT, faz o seguinte: saiam das suas mansões altamente protegidas por segurança privada, parem de andar com o carro do governo e com uma escolta armada até os dentes, parem de andar de carros blindados, saiam do conforto que o povo paga, não é? O povo brasileiro paga, o povo brasileiro é feito de escravo, de idiota. Saiam do conforto de vocês e vão andar de micro-ônibus, vão andar de busão, vão andar de trem, aluguem casas nas favelas de Paraisópolis, aluguem casa nas favelas, né, de Heliópolis, aluguem casa nas comunidades, nas periferias, para vocês sentirem na pele. Aluguem casa no Morro do Alemão, no Morro do Macaco, aluguem casa nos morros do Rio de Janeiro. Vai lá, no Morro da Mangueira, aluguem casa e vão morar lá, sem a menor proteção, para vocês saberem o que é que o crime organizado faz com as pessoas. Existe um site, um canal aí meio escuso, né, chamado Vídeos do Jeremias. Acessem lá, para vocês verem o que eu estou falando, o que o crime organizado faz com crianças sem dó e sem piedade. Coisas tão hediondas, inumanas, demoníacas do inferno, tão perversas, tão monstruosas, quanto o pessoal do Talibã, quanto o pessoal das facções e milícias ali, patrocinadas pelos países árabes. As torturas mais horrorosas, horríveis do mundo. Quando você se arma de munições bélicas, quando você se arma de dinamites, quando você se arma de metralhadoras para assaltar bancos, para matar pessoas, para torturar pessoas, para sequestrar pessoas, para causar o caos numa cidade, em bairros, em zonas dessa cidade, do estado e do país. Isto é o que o Lewandowski, Mauro Vieira, Lula, Supremo Tribunal Federal, governo do Brasil. Votamos em vocês porque confiamos. Acreditamos que vocês teriam peito para trazer a paz nesse país. Mas me parece que quebramos a nossa cara. Me parece, não estou afirmando, então vocês não podem me processar. Me parece que votamos em pessoas que estão de mãos dadas, de braços dados com o crime organizado. Outra coisa que eu gostaria também de ponderar nessa minha transmissão agora é sobre... Gente, é uma inversão de valores, é uma coisa horrorosa, eu não sei o que está acontecendo, não é? Eu não sou jornalista político, eu não sou cientista político, eu não sou crítico político, nada. Mas eu sou brasileiro. E a gente assiste, a gente lê bastante.
Alguns anos atrás, o presidente da Venezuela, o desgraçado do Maduro, o inumano do Maduro, o ditador do Maduro, pisou em solo brasileiro. Quando ele pisou aqui, os seus assessores de segurança agrediram uma jornalista brasileira. Esse povo não gosta de imprensa, não gosta de mídia, nada. Esse ditador, essa porcaria do Maduro, alguns anos atrás, massacrou o seu povo venezuelano, onde os venezuelanos estavam entrando para o Brasil, pedindo socorro, abrigo, comida, água, porque esse desgraçado do Maduro estava oprimindo o seu próprio povo. Desculpa o termo de baixo calão, que eu não deveria falar, mas a gente fica nervoso. Essa porcaria, essa merda do Maduro, da Venezuela, desgraçou o seu povo. E da fronteira encheu de venezuelano para cá. Eu não sei se o senhor se lembra não, ô Lula, mas quando foi mandado o caminhão com comida para tentar ajudar os venezuelanos, o Maduro mirou os seus canhões do exército para a fronteira, para o lado do Brasil. Aí eu pergunto, pergunta que não quer calar. Que história é essa, Lula? De solidarizar-se, né? O presidente Lula se solidarizou com a situação do Maduro na Venezuela. Sabe, eu posso até ser processado, posso até ter proibido de aparecer no Facebook, nunca mais, ou no YouTube. O senhor tem alguma ligação, alguma parte? Porque o Maduro está sendo perseguido por narcotráfico no seu país. Fora o que ele já faz com o povo venezuelano lá. Atentados contra a vice-presidente da Venezuela, se eu não me engano, o outro rapaz que tentou também e ganhou por votos, o senhor foi lá, o Maduro foi, fez o caos, não saiu de jeito nenhum do poder. Eleições legíveis, limpas, mas o cara não larga o osso. E um tempo atrás zombou do senhor, mandando o senhor tomar chá. Que história é essa de ser solidário com um ditador, ser solidário com um satã, que é o Maduro na Venezuela? Que história é essa de sair na defesa da Venezuela e do Maduro? O Maduro que se arrebente, o Maduro que se exploda, o Maduro que vá para o raio que o parta, do inferno que ele merece, pelo que ele fez com o povo venezuelano e pelo que ele faz com a sua população. Agora o senhor vai se solidarizar-se com o Maduro, com a Venezuela? O Lewandowski, o Mauro Vieira, assessores do Lula, pelo amor de Deus, gente, coloca um cabresto na boca do Lula. Não dá para vocês chamar o Lulinha, não, sentar, colocar ele numa disciplina, no banquinho da disciplina, não dá para dar uma sabatina nele, não dá para escrever o que ele tem que falar, porque até então, lá na Ásia, falou merda, dizendo que o traficante era vítima do usuário. Agora vem o governo, vem o ministro da Justiça, não é? Vem o Mauro Vieira, ok? Dizer que traficante, tráfico, crime organizado, facções criminosas do Brasil estão longe, não tem nada a ver com terroristas. E aí, gente? Como é que faz? Ô Lula, se você quer desgraçar, se você quer lacrar, se você quer ver o circo pegar fogo, se você quiser ver o apocalipse aqui no Brasil, chame esse apocalipse para dentro da sua família, dos seus familiares, dos seus coluios. Porque a gente já viu
Já viu a besteira, já viu a merda que o Eduardo Bolsonaro fez nos Estados Unidos? Quando começou a encher a cabeça lá do Donald Trump. E a gente pagou um preço por isso. Pagamos um preço por isso. Empregados, empresários, não conseguiram aguentar a taxação de 50% por causa do Eduardo Bolsonaro. Essa desgraça, que ele deveria estar preso faz tempo, deveria ser expulso dos Estados Unidos. Já pagamos um preço muito alto pela família Bolsonaro. Agora, pela segunda vez, o governo abre a boca para falar merda. Você está querendo guerra com os Estados Unidos? Você está querendo que os Estados Unidos invadam o Brasil também? Você está cutucando a onça com vara curta? Se os Estados Unidos invadem o Brasil, aí sim. Aí o Morro do Alemão, o Morro do Macaco, a Mangueira, aí sim. Aí você vai ver o que é luta contra o crime organizado. Mas, por outro lado também, a gente para e pensa que o crime organizado também está nos Estados Unidos há décadas e décadas e décadas e décadas, ou séculos. Está lá na América. E a América não deu um jeito no crime organizado. A não ser o prefeito de Nova York, Rudolph, não é? O Rudolph Giuliani, que colocou lá a tolerância zero. Mas funcionou por um tempo, que agora voltou tudo de novo. Existem ruas dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, que parece a Cracolândia aqui em Campos Elíseos, não é? Então, assim, não piora as coisas, o Lula. Não piorem as coisas, o governo do PT. Não cutuca. Porque depois que a merda estiver feita, aí não adianta chorar. Aí não adianta querer fazer palestra, narrativas contra Estados Unidos, contra americano. Eu até entendo quando o governo Lula quer costurar com a América Latina, o BRICS, os países, Ásia, África. Até entendo isso. Querer criar uma nova moeda, né, desafiando o dólar, como a Europa fez, né, criando o euro. Até entendo, acho até bacana, legal, ter a sua própria independência, né? Cada país tem que se respeitar a sua soberania. Mas não fica falando merda, não fica cutucando, cara, pelo amor de Deus. Você saiu tão bem aí, não é, na cagada que o Eduardo Bolsonaro fez em relação à taxação com o Brasil, você saiu tão bem. Costurou pelas laterais, com outros países, tudo, deu um respiro, sobreviveu, agora já vai diminuir a taxação, né, nessa troca de conversas, de estadistas, tá tão legal. Quando se fala a crime, a ladrão, a código penal, a crime organizado, a tráfico, ô Lula, cala a boca, pelo amor de Deus, cala a boca, não cutuca os Estados Unidos, não seja, não é, amiguinho de Maduro, não seja amiguinho de quem está com o narcotráfico na veia, na alma. Pelo amor de Deus, ajuda nós aí, o presidente Lula, governo do PT. Cada dia é uma merda que o senhor fala, cada dia é uma porcaria que o senhor fala em relação ao crime. Não quer que a polícia, não quer que os Estados Unidos, não quer que ninguém cá para cima, por quê? Ministro Alexandre de Moraes se deslocou de Brasília e foi até o Rio de Janeiro fazer ali uma pressãozinha ao Cláudio Castro. Pela chacina ou pela limpeza que precisava e que ainda não foi concluída com relação a marginais armados até os dentes do Rio de Janeiro. Não é porque é pobre, não é porque é negro, não é porque é da comunidade. É porque são ruins, é gente ruim mesmo. Lamenta-se a dor das mães. Só que as mães sabem que os seus filhos também fizeram muitas mães chorarem. Fora do seu barraco, fora da sua casa, no morro. Essas mães sabem a desgraça que eram os seus filhos. Que mataram filhos de outras mães. Que deixaram mães e pais órfãos também pelo Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Seus filhos não eram santos, não eram estudantes,
não estavam prestando prova do Enem, como agora. Não estavam preocupados em fazer o ProUni, o FIES, nada disso. Nenhuma bolsa do governo. Seus filhos estavam interessados em roubar, em meter o cano, tirar a moto, tirar carro. Pior, tirar a vida das pessoas. Trabalhar que é bom, ninguém quis. Ninguém queria trabalhar ali. Não tinha trabalhador ali, não. Certo? Quantas mães, há décadas no Brasil estão chorando. Quantas mulheres ficaram viúvas porque o maridão estava vindo do trabalho, né, no farol, e filhos como os de vocês mataram. Linha amarela, linha vermelha. Quer dizer, então agora vamos normatizar, vamos naturalizar o bandido, o criminoso, a desgraça alheia, o capeta no mundo, se torna santo, se torna vítima? Que linguagem é essa, ô governo? Eu não vi o Alexandre de Moraes se deslocar e ir na casa da moça que tomou um tiro na cabeça, uma sonhadora, uma jovem, uma conquistadora independente, que o pai não tem nem palavras para falar, tomou um tiro e morreu da troca de tiro, disputa de território, ali de ladrões, marginais, delinquentes. Eu não vi isso. Eu não vi o Alexandre de Moraes, eu não vi ministro, eu não vi presidente, eu não vi essa porcaria de direitos humanos, que para mim é direitos desumanos. Ir na casa daquela professora que morreu num incêndio na escola provocada por um vigilante xarope, salvou 4 ou 5 crianças e morreu ali no incêndio da escola, uma heroína. Eu não vi ninguém indo lá. Não vi ninguém honrando essa mulher. Mas não, a imprensa desgraçada, o cinema desgraçado desse país, a imprensa não, o cinema, perdão, o cinema, os diretores de filme para Netflix, não é? Junto com a Globo, produziu, está na Netflix agora. Nossa, a grande estrela deve ser interpretada, né? Susana von Richthofen. Se tornou filme na Netflix. A outra que matou aquele japonês empresário Matsunaga, a loira que decapitou todo o cara, né? E esvaziou o sangue do cara porque era enfermeira, também se tornou estrela da Netflix. Quer dizer que o mal ganha status e o bem joga para debaixo do tapete. O que vocês da Rede Globo de televisão, a direção da Globo, o que vocês querem? Você só vê filme de violência, arcanjo negro, é isso, é morro, é tráfico, é traição, é morte, em todas as novelas, em todas as séries do Globoplay. É o inferno, é a Babilônia que vocês querem promover mais nesse país? Já não chega, já não cansa? Parece que vocês querem produzir, ficar bilionários com jornal de manhã, jornal da tarde, jornal da noite, com novela, com filme, com cinema, com Globoplay, com Netflix. Só desgraça, baixaria, imoralidade sexual contra a família. Qual que é a Rede Globo? Qual que é governo? Qual que é Lula? Qual que é PT? Qual que é mundo? Como fica a mãe de família, o pai de família? Como fica as famílias, as crianças? Como fica a perspectiva de futuro, de melhor, de paz, de tranquilidade, de respeito da família verdadeira? Como fica a fé das pessoas? Só para terminar, lembra que eu estava falando sobre igreja de sangue? Por que igreja de sangue? Porque nos anos, acho que 60, 70, 80, por aí, a Igreja Católica também foi acusada de lavar dinheiro para a máfia italiana. Igreja de sangue, crime organizado, arma de sangue, marketing e publicidade em designer. Como assim, irmão Ben? Primeiro, o crime organizado vai usar as táticas que os marqueteiros e os estelionatários da fé usam. O quê? Abrir igrejas com grandes salões. Se possível for, compre aquele antigo cinema, compre aquela antiga metalúrgica, compre aquela antiga concessionária, aquele antigo espaço daquele grande mercado, e assim vamos construir templos. Então, estratégias do crime organizado copiado dos marqueteiros da fé, que não tem nada a ver com o Espírito Santo, com Bíblia, com palavra, com Jesus e com Deus. Acorda, crente. Primeiro, eles vão abrir igreja em grandes salões, nas principais avenidas de grande movimento na capital. Por exemplo, aqui em São Paulo temos uma avenida que ela tem mais igreja do que padaria, do que comércio.
Gente, nós estamos perdendo cinemas, já perdemos grande parte dos cinemas em São Paulo, já perdemos grande parte de teatros em São Paulo, a cultura indo pro ralo, né? Já, daqui a pouco vão querer comprar também o Museu do Ipiranga, né? Para tornar templo religioso para tirar dinheiro dos trouxas. Então, olha, estratégia, construir igrejas em avenidas de grande movimento financeiro, como o Celso Garcia. Daqui a pouco vão entrar na Paulista também, vão querer abrir templo na Paulista, né? Para você ver as grandes avenidas de grande movimento. São em todas as capitais, né? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Ok? Segundo, o logotipo. Eles vão sempre investir em logotipo, marketing e publicidade. Vai colocar lá uma chama de fogo, né? Uma rosa de Saron. Vão usar símbolos, né? Símbolos mitológicos, né? Mitológicos não. Símbolos místicos das escrituras. Fogo da sarça ardente, rosa de Saron, não é? Lírio dos vales, ok? Estrelas de Davi, como está nos complexos lá do Rio de Janeiro, estrelas de Davi em neon, não é? Cruz é o que mais se usa. Você já sabe aqui, né? Um coraçãozinho com uma pombinha dentro, não precisa falar o nome. Coração, pombinha aberta representando o Espírito Santo. Mas na verdade todos eles servem isso aqui, ó. Ao mamon, ao cifrão, mamon, grana, poder e dinheiro, tá bom? Terceiro, além de investir em grandes avenidas, né, de grande movimento financeiro, eles investem também em púlpitos, ou melhor, altares bem cheio de carpete, de veludo, muito chique, muito bonito, não é? Como se fosse ali uma espécie de altar de um palácio de um rei da Inglaterra, ou da Espanha, ou da Alemanha, ou da França, né? Então tem que ser uma coisa muito nobre, ok? Então o altar tem que ser muito encarpetado, muito bonito, poltronas caríssimas, né? Símbolo religioso atrás, que é uma cruzinha, né? E o púlpito é onde se coloca a Bíblia e o cara fica falando lá, metendo louco. Púlpito caríssimos também, né? Na Conde de Sarzeta, ao lado do Minhocão, ali na Praça da Sé, na Conde de Sarzeta, tá cheio de lojinha que faz os púlpitos, a partir de 25 mil, caro pra caramba, mas quem paga é o crente otário, glória a Deus, caríssimo pra caramba. E também vão investir, tudo isso aqui é designer para pegar você. Sabe como a mariposa, quando vê a luz, ela fica toda encantada? É os crentes, quando vê uma igreja. Então, vão investir também em música, tecnologia de música, retroprojetor, telão, né? A melhor banda, as melhores guitarras, violões, microfones sem fio,